Voltando com as últimas informações do Fluminense nesta quarta-feira, chuvosa aqui no Rio de Janeiro, já temos a arbitragem definida para o jogo da da sexta-feira da semana que vem, após a data FIFA, Fluminense e Fortaleza no Maracanã, esse jogo, mais essa decisão que teremos pela frente nessas últimas rodadas de Brasileirão, e adivinhem só quem vai apitar Fluminense e Fortaleza, ele mesmo. Para variar, Rafael Claus será o árbitro dessa partida. Ele que apitou recentemente um clássico que, tudo bem, diante do retrospecto horroroso que o Fluminense tem sempre com Rafael Claus no apito, pelo menos o último Fla-Flu, a gente venceu o Flamengo por 2-0, uma vitória, não dá nem para mensurar o tamanho daquela vitória no Maracanã, e o Rafael Claus apitou. E se eu me lembro bem, foi uma arbitragem correta. Né? Me corrija se eu estiver errado, mas não lembro nada de muito absurdo. Acho até que durante a transmissão a gente elogiou ali a arbitragem no Rafael Claus. Que bom que isso aconteceu e tomara que possa se repetir na próxima sexta-feira. Mas é impressionante a quantidade de jogos que ele apita do Fluminense, até que esse ano... Vamos ver aqui, eu vou colocar o Flusão.info aqui na tela, porque na verdade a sensação que dá é que o Rafael Claus apita 15 jogos do Fluminense no ano. Esse ano apitou 3, 2-2 com o Atlético Brasileiro, 2-2 com o Juventude, Copa do Brasil, e 2-0 em cima do Flamengo. Então, dois empates, uma vitória. Ano passado, vamos lá. Olha só a quantidade de jogos do Rafael Claus. 6 jogos, com 5 derrotas e um empate do Fluminense. Nos 6 jogos que ele apitou do time. É um negócio impressionante. Aparentemente, esse ano, não vai chegar a 6. Bom, não dá para descartar também, né? Já vamos para o 4º jogo com o Rafael Claus. Enfim, ele vai ser o árbitro, ele tem esse retrospecto aqui bonito, né, para não dizer o contrário, 39 jogos, 10 vitórias do Fluminense, 7 empates, 22 derrotas. Sempre bom lembrar que isso aqui é título de curiosidade, não quer dizer na prática nada, mas que chama atenção, e isso chama. Curitiba anunciou hoje a dispensa de alguns jogadores já planejando a temporada 2025. E aí vocês vão me perguntar o que o Fluminense tem a ver com isso. Calma. Curitiba informa que os contratos dos atletas Maurício Antônio, Figueiredo, Aleph Manga e Robson se encerram agora em 2024, não serão renovados. Nesse sentido, assim como o atleta Iago emprestado pelo Fluminense, Iago Ferreira, deixam de fazer parte do grupo que participará dos 2 últimos compromissos do clube nesta temporada. Com menção especial a Robson, com mais de 150 jogos pelo clube, enfim. Então o Curitiba não vai renovar o contrato do Iago, não vai exercer a opção de compra do Iago. O Aleph Manga é um jogador, né, enfim, gerou muita polêmica, foi denunciado, ficou suspenso devido àquela investigação por o escândalo das apostas, ficou um tempo fora, voltou e não vai seguir no Curitiba. Jogadores que estão à disposição, portanto, no mercado, e com isso o Iago, que tem contrato até 2026 com o Fluminense, ele volta e ficará à disposição da comissão técnica. Obviamente não será aproveitado esse ano, mas à disposição para iniciar a temporada 2025 no Fluminense, se o clube não der um novo destino para o Iago Ferreira, um jogador que fez um campeonato carioca muito bom pelo Nova Iguaçu, se destacou. Muita gente estava pedindo a efetivação do Iago no time profissional, em termos de oportunidade, de fato, né, para que ele tivesse recebido algumas chances para mostrar se tinha condições ou não. Na época o Diniz não deu essas oportunidades, o Fluminense resolveu emprestar, renovando o contrato por mais uma temporada e dessa forma se resguardando. Ele volta agora num cenário em que ele disputou poucos jogos pelo Curitiba. Foi reserva em praticamente todas as partidas. Vou colocar aqui no site o gol, só para vocês terem uma noção. Ele vai para o Curitiba, estreia contra o Brusque, sai aos 45 do primeiro tempo. Depois atuou alguns minutos contra Novo Horizontino, Ceará, Goiás e Paysandu. Contra o Goiás foi até titular, de novo saiu no intervalo. Aqui ele deu uma assistência, mas sai no intervalo. E contra o Paysandu entrou no finalzinho. Então o Iago não se firmou no Curitiba e não conseguiu nem de perto ter o destaque que ele teve no Nova Iguaçu, lá no Coxa. Por isso é sempre importante, né, a gente ter um pouco de cuidado, de achar que o jogador disputou o Campeonato Carioca, foi bem, coloca lá que vai dar certo, coloca lá que vai arrebentar, que é melhor do que esse ou aquele. E futebol não é assim, gente. O Iago já tem 23 anos, é um jogador de fato, um jogador profissional,
tem que jogar, talvez volte para o ano que vem, não sei quando ele faz 24, se daria para jogar ali o sub-23, mas eu acho mais vantagem se não for utilizar, emprestar para outro clube, uma Série B, por exemplo, como ele jogou esse ano. Mas a gente tem que ter sempre cuidado de achar que o jogador foi bem no Campeonato Carioca, foi bem no clube de menor expressão, que automaticamente vai chegar no profissional e vai arrebentar. Dificilmente isso aconteceria, já que no Curitiba, numa Série B, ele não conseguiu ter sequência. Muito improvável imaginar que ele fosse ter essa sequência jogando pra caramba um time profissional do Fluminense. É assim, a gente, é claro, diante da falta de opções. E, por exemplo, a gente tem um jogador hoje, que é o Renato Augusto, que veio, né, com um salário obviamente muito alto, pela história, é claro, e é um jogador que não desempenhou e não deu o retorno esperado, nem perto daquilo que a gente imaginava. Se tivesse o Iago no lugar do Renato Augusto, faria alguma diferença? Talvez não. A questão é que o Iago ganha muito menos. Então não se trata de colocar o Iago para jogar. O problema são os jogadores que você contrata por valores altos e que aí não te dão um retorno técnico, o prejuízo é muito grande. No caso do Iago, é um jogador que, enfim, revelado pelo clube, se não der certo, é o que eu sempre falo, não deu certo, vai ser emprestado, depois vai seguir a carreira em outro lugar e não vai representar um prejuízo aos cofres do Fluminense. Diferente de jogadores como Renato Augusto, como Terence, Douglas Costa, que vieram esse ano e não renderam absolutamente nada. É claro que eu estou falando isso agora, depois de uma temporada já no final, no início do ano, se perguntasse o Renato Augusto ou o Iago Ferreira, obviamente qualquer um falaria Renato Augusto. Inclusive eu acreditava muito no potencial dele, mesmo que num fim de carreira. Mas enfim, só estou dizendo que jogadores como o Iago, por mais que não deem certo, eles somente encerram sua passagem pelo clube e seguem a vida. Eles não trazem um prejuízo financeiro enorme, como no caso desses jogadores veteranos. E olha só, o jornal É o Mercúrio, Diário É o Mercúrio do Equador, está colocando aqui o jovem Alex Arce na mira do Fluminense para a próxima temporada. Eles publicaram que o time turco, o Istambul Başakşehir, está interessado no jogador. Inclusive o diretor Eduardo Alves está viajando para a Turquia para, quem sabe, fechar essa negociação. E eles dizem aqui que também existem interesses de clubes brasileiros, como Corinthians, Vitória, Fluminense e Flamengo. O do Fluminense talvez não necessariamente seja algo de agora, tá, gente? O Fluminense certamente mapeou esse jogador. Certamente ele está na lista ali do scout que mapeia vários jogadores sul-americanos. Inclusive o Arce fez o gol lá em Quito, da vitória da LDU, no primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. Ele estava, se eu não me engano, foi a estreia dele naquele jogo. Entrou no segundo tempo, fez o gol. É um jogador muito interessante, jovem ainda, com muito potencial. Vou até pegar aqui o desempenho dele nessa temporada, somando a passagem pelos dois clubes, porque ele também defendeu o Independiente Rivadavia da Argentina. Ele é paraguaio, ao todo 33 participações em gols, dentro de 45 jogos. São 30 gols e 3 assistências. É muita coisa, são grandes números. Um jogador que foi muito importante para a LDU nesta temporada e que evidentemente iria despertar o interesse de muitos clubes. Eu não sei como até um clube daqui do Brasil não foi com mais força para tentar trazer esse jogador. O Corinthians na época eu acho que tentou de maneira mais firme ali, mas também não conseguiu um acordo. Enfim, é mais um nome que está sendo especulado. Lembrando que o Fluminense não está no mercado, não está negociando reforços agora, vai esperar a temporada acabar para, de fato, iniciar e tocar o planejamento para 2025, de acordo conforme as coisas terminarem em 2024. Mas é natural que esses nomes sejam especulados, talvez tenha sido algo no passado, e aí o empresário vaza para dar aquela valorizada, para dar aquela moral para o jogador, totalmente natural. A janela ainda não está aberta, mas já fica um gostinho do que vem por aí. Uma janela de transferências que promete ser bastante movimentada, porque o Fluminense vai passar por uma grande reformulação, jogadores vão sair e outros vão chegar. Olha só, pessoal, promoção hoje na Food Fanatics. É hoje, hein? Terceiro uniforme do Fluminense, camisa 3 2024 por R$ 249,90. É o melhor preço desde que essa camisa foi lançada. Ah, Alessio, mas a camisa não é bonita, não gostei. Mas, pô, cara, se você pagar no Pix e utilizar o cupom JORNADA10, você vai ter... Essa camisa vai sair por praticamente R$ 200, gente. Esse preço você não vai achar
em lugar nenhum, mas eu duvido. Agora, nesse momento, Black Friday chegando com tudo na Food Fanatics. Então, cara, aproveite, corre lá, porque é hoje, utilizando o cupom Jornada 10, 10% de desconto. Se você puder pagar no Pix, mais 10% de desconto. Então, as camisas vai sair para vocês aí, basicamente, por R$ 200. Lembre-se de consultar no site os produtos e as condições aplicáveis às regras do cupom. Eu vou deixar aqui no link no primeiro comentário, o link aqui no primeiro comentário, para você clicar e ir direto para essa página, e aí você vai poder utilizar o cupom Jornada 10 e aproveitar mais essa super promoção lá na Food Fanatics. Olha só, para fechar aqui, informação importante final do Campeonato Carioca Feminino Fla-Flu, hein? Final histórica aí no próximo dia 16 de novembro, em Laranjeiras, jogo de ida 11 da manhã, dia 16 de novembro, portões abertos, vai ter transmissão do Sport TV, olha que bacana, transmissão do Sport TV desse jogo, portões abertos em Laranjeiras para esse primeiro jogo contra o Flamengo, Fla-Flu, primeiro jogo da final, 16 de novembro, dia 25 de novembro, no Luso Brasileiro, aí 8 da noite, o jogo da volta com o mando do Flamengo. Vou até deixar também aqui no comentário fixado o link lá para o site do Rafa Siqueira, que é repórter do Jornada KTO 1902, que faz parte da nossa equipe, que tem o time de guerreiras, que é um canal aqui no YouTube, que traz todas as informações sobre futebol feminino, vôlei, enfim, o Rafa faz um trabalho, faz uma cobertura muito especial, que não sei se alguém faz, eu acho que ninguém faz da forma como ele entrega, o conteúdo que ele entrega. Então, se você que segue aqui o canal do Leste puder dar essa moral e se inscrever lá no canal dele também, vai ser muito bacana, tá? Quem gosta de futebol feminino, quem valoriza, né, o futebol feminino do Fluminense, quer acompanhar, quer ter mais notícias, vai lá, acompanha o canal do Rafa. Também vou deixar aqui no comentário fixado o link pro canal dele, beleza? É isso, pessoal. Um abraço, a gente volta com mais notícias e mais informações assim que possível. Tamo junto.